Boa tarde, pessoal. Hoje é 14 de maio de 2026, 17h39. Estamos aqui no Encontro de Estudos Humanistas Online, um dia muito especial, extraordinário, com a presença do parceiro de jornada, né? O Davidson Faustino, que nos presenteou com uma obra magnífica. É um tratado, né, Davidson? Né? Tem gente que desenvolve uma tese, mas você fez um tratado, né? Fanon, né? Isso que eu queria depois perguntar para você. Mas a gente está tendo a oportunidade de ver uma pessoa que fez um tratado sobre, não só sobre uma temática do autor, mas sobre camadas e camadas de horizontes transversais, né? E de encruzilhadas, né? Então, hoje a gente tem aqui o Davidson para compartilhar um pouco da experiência dele, da escrita desse comentarista, considerando que semana que vem a gente vai estudar o Pele Negra, Máscaras Brancas, Franz Fanon, até agosto, com o intervalo das férias. E depois, provavelmente, vai começar a Pedagogia do Oprimido, uma jornada onde a gente já estudou vários autores, né? Sem mais delongas, aproveitando a presença extraordinária, generosa e dedicada do Davidson Faustino. Com vocês, Davidson Faustino, passando sua percepção de autor e cidadão, né? E construtor da história, né? Com vocês, o Davidson. Obrigado, gente. Queria agradecer o convite, né? O Fernando é muito querido e de verdade, assim, não é só essa formalidade, assim, né? É uma pessoa muito querida. Bom, eu tô aqui, eu acho que a internet é ruim, pode ser que ela oscile, vocês dão um jeito de me avisar se começar a falhar, né? Aí o que eu pensei, primeiro que a gente está no 14 de maio, né? Eu não posso não fazer um comentário sobre o 14 de maio, porque o 13 foi festa, dizem os historiadores que foi uma grande festa no 13, mas o 14 foi uma pena, né? Foi duro para toda uma população que construiu o Brasil durante 300 anos e depois não tinha um lugar no projeto de nação, não tinha um lugar nos projetos críticos e nem nos projetos reformistas. E, de certa forma, a gente amarga, né, o resultado disso até hoje, assim, né? Então, ainda estamos no 14, né, pensando o que fazer com esse pós, que é um pós que ainda não superou totalmente, né? As relações escravistas foram transpassadas para relação trabalhista da empregada doméstica, foi transpassada para forma de organização da polícia, foi transpassada para a lógica manicomial, né? Então, de alguma forma, a escravidão não é só um passado, assim, né? Inclusive, ainda tem trabalho escravo hoje, né? Então, fica aí a oportunidade para falar disso, né? Mas também é verdade que antes do 13, né? Só teve 13 porque teve luta também, né? E as lutas não acabaram também no 13, elas seguiram no 14, né? Então estamos aqui também, travando a luta nesse espaço de produção de conhecimento, né? Então é um prazer, é uma alegria estar aqui. O que eu pensei, assim, né? Considerando que a gente está nessa encruza entre o livro do comentador e o livro do autor, eu pensei em dividir o nosso tempo, assim, Fernando e colegas. Tipo, falar um pouquinho do livro e, e depois deixar um tempinho para apresentar o Pele Negra, assim, numa segunda parte. E aí, para falar do livro, como vocês leram, também eu estou mais curioso para saber as impressões de vocês, as dificuldades, as críticas, as divergências, porque todo comentador é alguém que está posicionado também, está comentando a partir de um lugar, e eu também tenho um lugar aí, né? Eu também estou disputando o Fanon na minha leitura, né? Então, estou curioso para saber como é que vocês leem. Mas eu acho que eu queria gastar 5 minutos, assim, só para falar um pouquinho do contexto do livro e depois abrir aí as questões mais teóricas, assim, a gente pode conversar, porque eu acho que o livro, ele a conversa dá para ir para muitos lugares, assim, e a gente não esgota, né? Primeiro, eu acho que falar de mim, né? Hoje eu sou professor na USP, na Faculdade de Saúde Pública, mas eu fui professor na Unifesp, fui professor substituto também na UFSCar, mas antes de ser acadêmico, eu sou do movimento negro, né? E do movimento hip hop, do movimento negro. E eu fui apresentado ao Fanon pelo movimento negro. Não foi na universidade que eu conheci o Fanon. E eu conheci um Fanon militante, pan-africanista, radical, revolucionário, uh, e, sobretudo, um pensador negro, né?
E aí, quando eu fui fazer o doutorado lá na UFSCar, eu tive um projeto aprovado por um orientador magnífico chamado Walter Silvério, que era um grande leitor do Stuart Hall e um pensador muito influenciado pelo pensamento pós-colonial, pelos estudos culturais britânicos a partir do pensamento pós-colonial. E o Walter conhecia um Fanon muito diferente do Fanon que eu conhecia. E a gente teve um atrito entre orientando e orientador, porque ele lia o Fanon a partir do pensamento pós-colonial, que está muito envolvido com pós-estruturalismo, né? Quando eu falo pós-estruturalismo, eu estou pensando em Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari, ainda que, né, eu sei dos debates sobre isso, né? Sobre como enquadrar os autores, né? Seria difícil enquadrar um Foucault como pós-estruturalista, mas do ponto de vista da filosofia da diferença, o Foucault está fechado com a filosofia da diferença, e com uma crítica ao humanismo, com uma crítica à identidade, com uma crítica às metanarrativas, né? Nesse sentido, tem um conjunto de autores que vão informar uma certa leitura da sociedade contemporânea, e o meu orientador, ele vinha dessa tradição, que não era a minha tradição era a tradição marxista, está ali pensando num diálogo humanista, e não pós-humanista. E aí, no doutorado, a gente percebeu que a gente estava falando de Fanons diferentes, né? E aí foi aí que o meu orientador, sabiamente, assim, eu agradeço muito a ele, ele pediu para, ao invés de o meu objetivo inicial era estudar o pensamento do Fanon. E aí ele fez uma sugestão muito mais interessante. Ele falou, já que nós não estamos concordando sobre o que é o pensamento do Fanon, por que você não estuda a recepção do Fanon? E, de alguma forma, eu sou sociólogo, né? Estava no programa de sociologia, você tenta sistematizar as diferentes visões sobre o Fanon. Então, esse estudo nasceu de uma divergência entre orientando e orientador. E aí eu fui estudar as visões sobre o Fanon. E aí, quando eu começo a estudar, primeiro eu tive que, de alguma forma, sistematizar o Fanon, né? Sistematizar o pensamento dele naquilo que eu entendo que são as questões gerais do Fanon. E toda a sistematização é um recorte, né? Ela deixa coisas de fora, ela prioriza outras que têm a ver com as perguntas de quem está pesquisando, de quem está ali organizando. Mas eu também, conforme eu ia lendo os leitores do Fanon, e aí eu li tanto textos em português quanto textos em inglês, tudo que eu achava sobre Fanon, eu baixava, e aí durante o meu doutorado foi tentando ler e tentando criar uma gaveta para colocar esses vários estudos. O que eu fui percebendo é que o Fanon estava em disputa. Eu fiz o meu doutorado em 2000 eu entro no doutorado em 2012 e havia leitores de diversas tradições teóricas lendo o Fanon, cada um do seu jeito. E aí o que eu vou percebendo é que cada um destacava um aspecto no pensamento do Fanon. Então, por exemplo, os autores que estão mais vinculados à filosofia da diferença, por exemplo, né? Aí eu dou esses nomes: Deleuze, Guattari, Derrida, Foucault, Lyotard. Os autores antirracistas que estão influenciados por essa tradição da filosofia da diferença vão destacar no Fanon os temas como desejo, subjetividade, representação, porque é o tema dessa que é central para essa tradição, né? Mesmo o tema da cultura. Já os autores mais vinculados com o marxismo vão ler o Fanon pensando mais a praxis revolucionária, pensando a relação entre capitalismo e racismo. Já os autores mais existencialistas, que estão lendo o Fanon a partir do existencialismo, vão pensar o Fanon a partir da questão da liberdade, né? Então, me interessou tentar sistematizar essas diversas leituras, e o que eu vou percebendo quando eu sistematizo é que cada um, uma coisa óbvia, cada um lê a partir do seu lugar teórico de fala, né? Mas não só isso, cada um destaca no autor elementos que são próprios da sua própria igreja teórica. E isso, às vezes, gerava versões diferentes de um mesmo autor. Então, só para dar um exemplo, né, que eu prometi abrir aqui para a gente conversar, mas tem uma briga na internet que ela é muito engraçada, entre um intelectual espanhol chamado Dabache. O Dabache é um decolonial. Então, eu também me deparei com essa treta, né, sobre anticolonial, decolonial, pós-colonial, contracolonial, e cada um puxando o Fanon para um lado. Os decoloniais, os pós-coloniais, primeiro, vão dizer que o Fanon é pós-colonial e ele inventa o pensamento pós-colonial. Só que os decoloniais, eles surgem como uma crítica ao decolonial, mas eles vão dizer que o Fanon, na verdade, é decolonial, que o Fanon inventou o giro decolonial. Os autores
marxistas vão dizer, não, o Fanon é marxista, porque ele está fazendo uma crítica do capitalismo. Então, todo mundo disputa o Fanon. E aí, tem uma briga, né, a Al Jazeera, um canal de TV, mas ela também tem uma revista acadêmica, que circula muito entre, entre autores progressistas na Europa. E teve um debate na revista Al Jazeera que é muito engraçado, porque o Dabashi escreveu um artigo falando que o Fanon é decolonial, porque o Fanon promove uma crítica à universalidade, uma crítica à ideia de universal. Porque para os decoloniais, assim como os pós-coloniais, o discurso humanista ele é universalista. E por ser universalista, ele exclui a diferença. Então, o Dabashi argumentava que o Fanon ajudava a criticar a noção de universalidade europeia e ajudava a criticar a própria noção de universal, propondo uma heterarquia, que tem a ver, que é o oposto da hierarquia, que é pensar a diferença. O Dabashi faz esse argumento. E o Zizek, Slavoj Zizek, que é um marxista europeu, ele vai responder o artigo dizendo, não, você está lendo o Fanon errado. Vocês, decolonial, são tudo acadêmico e lê um Fanon de academia, porque o Fanon não joga fora a ideia de universal. Ele critica o universalismo branco, mas ele propõe um universal concreto da experiência humana. Vocês não sabem ler o Fanon. Aí o Dabashi escreve um outro artigo, tudo em uma semana, assim, né? Tipo, intervalo de uma semana, os caras não fazem mais nada, eles ficam escrevendo artigo, acho que não tem aula para dar, não tem filho para criar. Eles escrevem um artigo, em uma semana o Dabashi escreve assim, mas Walter Mignolo já dizia, Walter Mignolo, o pensamento decolonial é criado pelo Quijano, e um primeiro nome é o Quijano, o segundo nome é o Mignolo, Walter Mignolo. O Dabashi escreve, porque segundo Walter Mignolo, toda a universalidade é a imposição, ele cita Foucault, o Mignolo, toda a universalidade é a imposição de um particular. Não sei se eu estou falando filosofês aqui para vocês, mas qualquer coisa a gente tenta traduzir depois. Porque isso tem implicações, né, teóricas, mas também políticas. E aí, o Zizek não responde, mas alguém... o Zizek estava numa palestra, e alguém, quando abre para perguntas, alguém pega o microfone e fala, Zizek, então, teve uma briga sua com o Dabashi, e o Dabashi disse no artigo que o Mignolo falou que toda a universalidade é a imposição de alguém, é um discurso de poder. Aí o Zizek responde, fuck you, Mignolo. Tipo, foda-se o Mignolo. Ele responde no microfone, só que foi gravado, alguém transcreve e vai para a internet. 3 dias depois, o Dabashi escreve um outro artigo na Al Jazeera com o título, procurem depois, fuck you, Zizek. Esse é o título do artigo do Dabashi. E na resposta do Dabashi, de novo, Fanon. Então você tem uma sequência de 4 ou 5 artigos escritos por 2 grandes intelectuais muito conhecidos, homens brancos, citando o Fanon, um para dizer que o Fanon defende o universal, o outro para dizer que o Fanon joga fora o universal. Então isso me interessou como pesquisador. Dá para entender? Tipo, como que o mesmo autor fundamenta posições muito diferentes no campo teórico. Então eu fui tentar entender essas divergências, e aí essa é uma delas, tem várias, a respeito da identidade, a respeito da negritude, a respeito das questões de gênero, a respeito da noção de sujeito, enfim, são várias as questões que, a depender da tradição teórica do autor que está lendo Fanon, ele vai destacar uma coisa ou outra. Só que muitas vezes, qual é a minha tese de fundo? É que esse destaque se permite a ocultar elementos do próprio Fanon para poder argumentar uma teoria que é do autor, do comentador. Então, por exemplo, tem um autor chamado Silvertan Blanc. Ele escreve um artigo muito interessante, dizendo assim que o verdadeiro inventor da esquizoanálise é o Fanon, e não o Deleuze. Esquizoanálise é uma das tradições que também surge nesse período, nessa segunda metade do século XX, né? Também é uma das tradições que estão vinculadas à filosofia da diferença. E aí, isso era curioso. Então, os pós-coloniais dizem que o Fanon é pós-colonial. Os decoloniais dizem que o Fanon é decolonial. Os afrocentrados dizem que o Fanon é afrocentrado. Aí vem os esquizoanalistas dizer que o Fanon é esquizoanalista. E quando você lê os psicanalistas, todos eles estão tratando o Fanon como um psicanalista. Afinal de contas, o Fanon é o quê? E na época que eu estou escrevendo, tá tendo uma treta na internet, porque você já tem ação afirmativa, você já tem pretinho chegando na universidade e encontrando uma universidade branca, encontrando racismo,
mas também disputando essa universidade. Então, uma das disputas, na época que eu estou escrevendo, era se o Fanon era marxista ou não. Porque aí tinha os marxistas que defendiam que ele era marxista, e tinha os anti-marxistas que diziam, não, se ele é marxista, então ele é ruim, porque eu não gosto do Marx, ou para ele ser legal, então ele não pode ser marxista. Esse debate está colocado assim no campo político, teórico da internet. Então, de alguma forma, o meu trabalho era uma tentativa de limpar um pouco o terreno e tentar entender essas disputas, mas também entender o que se omite. Quando eu digo que o Fanon é marxista, o que eu perco de vista na própria teoria do Fanon? Quando eu digo que o Fanon é pós-colonial, quando eu digo que o Fanon é pós-moderno, quando eu digo que o Fanon é decolonial, né? O que se destaca no pensamento dele e o que se omite, né? Então é um pouco isso o livro. O livro é separado em 3 partes, né? Tem uma primeira parte que é como eu leio o Fanon, é aquilo que eu considero os três elementos básicos assim que eu chamo de estatuto teórico do pensamento do Fanon, que tem a ver com o colonialismo, tem a ver com a racialização, mas também tem a ver com subjetividade e, sobretudo, com emancipação. Como que é uma tentativa minha de mostrar uma dialética fanoniana, para não entrar no tema e a gente conversar. Porque também uma outra treta no Fanon é o Hegel. Se o Fanon é um anti-Hegel, se o Fanon é hegeliano, porque o Hegel diz que a África não tem história. Então o Hegel é um malvado favorito de quase todas as tradições. Mas o Fanon está lendo o Hegel. Mas enfim. Então, a primeira parte eu tento sistematizar o pensamento dele. Na segunda parte, eu tento sistematizar o fanonismo da língua inglesa, porque o Fanon foi muito lido em diversos países e tem muito texto em inglês sobre ele, então eu sistematizo, porque, de certa forma, a recepção brasileira do Fanon também é influenciada por um contexto, uma conjuntura internacional que está discutindo racismo, capitalismo, está discutindo norte e sul, né, sul global, colonialismo interno, tem um conjunto de debate de fundo onde a recepção do Fanon aparece, né? Então, a terceira parte eu tento falar do Fanon no Brasil. E aí começo lá do Paulo Freire, que eu acho que é o primeiro autor a escrever sobre o Fanon, e vou indo até chegar, passando por Lélia Gonzalez e etc., até chegar na, nos artigos acadêmicos contemporâneos, né, e nas disputas contemporâneas. Então, o livro é um pouco isso, mas de fundo, assim, eu acho que a maior lição do livro, assim, é reconhecer que o pensamento antirracista ele não está desconectado de grandes debates contemporâneos das ciências sociais e da filosofia e da psicologia. Então, de certa forma, há uma conexão, né, em relação a temas como sujeito, universalidade, emancipação, humanismo, né? E, de certa forma, há que se reconhecer que o antirracismo é múltiplo também. E acho que esse é o principal ponto, assim, porque há uma certa... Ninguém lê assim, pensadores antirracistas, ninguém liga para isso, então parece que é tudo uma coisa só. Quando tem uma divergência, você fala, nossa, os próprios pretos estão se acabando. Mas, na verdade, você tem um pensamento vivo ali também, discutindo, negociando, disputando termos, concepções, conceitos, epistemes, né? Então, de certa forma, o livro aponta para isso. Mas é isso, eu queria parar e ouvir um pouco como é que vocês leram o livro, assim, e fiquem à vontade, não entendi porra nenhuma, não concordo, acho que tem uma parte ali que ignora alguma coisa importante. Para mim é interessante também o dissenso, eu gosto do dissenso também, não só o consenso. Então, pessoal, quem quiser comentar, levanta a mão. Você sabe que eu sou ansioso, gente, eu vou começar. Davidson, dentro desse olhar dessa parceria de jornada, né, porque a gente se reconheceu na universidade, a gente tem uma empatia de pesquisador um pelo outro, eu fiquei assim muito encantado. É aquilo que eu chamei de um tratado, né? Porque não é só que se desenvolver um tema, você é uma grande caixa de ferramentas com todas essas pluralidades que você acabou de descrever. Então é um trabalho hercúleo, fico imaginando o trabalho hercúleo que foi você fazer esse projeto, né? E o quanto ele é um farol, né? Um farol multifacetado, né? Que a gente lê, para mim, que eu sou
absolutamente ignorante, que eu estou aprendendo, né, as questões étnico-raciais a partir do teu trabalho, para mim, semeou um mundo de horizontes fragmentados, fractais e transversais, e que faz jus ao tema das encruzilhadas, né? Então, acho que não devo ser o primeiro a ficar a louvar o teu esforço de vida e de carreira para escrever esse trabalho, né? Então a minha primeira questão justamente é te perguntar essa percepção tua diante desse tratado que você fez, da recepção que ele está tendo e do quanto ele é uma caixa de ferramentas potente, né? Agora, sim, também eu despertou uma empatia minha com você enquanto pesquisador, porque na universidade às vezes a gente não tem tanto tempo para conversar, né? Mas em 2005 eu fiz meu doutorado em algumas encruzilhadas, mais modestas, mas também, né? Estudando corpo em Foucault e Merleau-Ponty. E depois eu não sabia que você fez o FISCAR, eu fiz pós-doc com o Richard Simank lá na filosofia, sobre psicologia em Foucault e Merleau-Ponty, né? Como é que a gente consegue pensar o humanismo com a desconstrução do humanismo, né? Então, dentro dessa seara, até depois talvez a gente pode continuar trocando umas figurinhas. Mas, quando eu li hoje o Pós-Fácil, quando a pretexto de você escreveu muito bem sobre pele negra, pele negra e máscaras brancas, você mostrou que quando o personagem cai a máscara, né, ele se depara com um vazio, né? Como é que você convive esse vazio existencialista, né? Que eu acho que é extremamente potente, né? Eu sou professor de psicologia humanista. Eu fui contratado porque eu desconstruo o humanismo, porque eu tenho formação em Foucault, entendeu? Foi essa a manha da banca que me escolheu, entendeu? Então, eu visto o personagem humanista, né, Paula, minha aluna? Né, durante o semestre inteiro, agora eu vou dar uma eletiva sobre Foucault desconstruindo o humanismo, entendeu? Então, esse é o meu plano de ensino, né? Eu visto o Sartre, o Heidegger, o Russell, etc. e tal, o Rogers, e depois, no outro módulo, eu desconstruo tudo. Como é que você vive dentro de você hoje essa tensão entre um vazio que, do ponto de vista existencial, é fundante, né, do ser, né, e, ao mesmo tempo, do ponto de vista da filosofia da diferença, é um enunciado dentre outros, né? Como é que você convive isso? Eu, da minha parte, até vou compartilhar contigo. Eu acho que a fenomenologia é uma caixa de ferramentas poderosa quando a gente dá voz para a percepção das dissidências, entendeu? O eu percebo, o eu sinto, traz no seu cerne um potencial político muito forte, entendeu? Porque é de um lugar social, de um lugar de fala, né? O próprio Merleau-Ponty, em Humanismo e Terror, ele diz que se a pessoa nasce proletária ou nasce burguesa, a percepção dela já está enviesada por um contexto sócio-histórico-cultural e que, em algum momento, a pessoa vai perceber que essa percepção é historicamente situada, né? Esse é o meu olhar, né? Mas eu queria saber como é que você convive entre o vazio existencial e o vazio como construção epistêmica. Queria te perguntar. Para mim, eu estou tentando conviver isso durante toda a minha vida e carreira. Mais alguém quer perguntar? Se não, te faz uma série de perguntas. É uma Depois série, acho melhor. A Yara está escrita. A Yara levantou a mão. Olá, Davidson. Caminhamos um pouquinho na Unifesp, pouco tempo, aposentei, né? Mas prazer estar aqui conversando com você. Então, nessa nossa leitura, eu teria umas duas perguntas para te fazer. Nós ficamos assim perdidos nas encruzilhadas, nas ruas, quando lemos aquela primeira parte do capítulo 2 do livro, e foram até 2 encontros que conversamos sobre o mesmo assunto, porque precisamos voltar. Fui até eu que apresentei o conceito de forma errada. O Guilherme chamou a atenção, e eu não sei eu acho que seria bom a gente voltar nisso, né? Porque eu acho que foi uma das encruzilhadas, inclusive é referente à zona do não ser. E eu fiquei tão perdida que eu li 3 artigos que falavam, pena que não foi seu. Eu li de outros autores
E quando eu apresentei, muitos concordaram com o conceito que eu apresentei, que estava errado, tá? Porque aqui no próprio livro diz outra coisa que não o que eu disse. Mas eu queria que você voltasse aqui um pouquinho com a gente nessa questão do não ser, porque eu não sei se ficou muito palatável. Acho que nós ainda estamos perdidos nas encruzilhadas. E uma outra pergunta que eu queria te fazer, isso é bem pessoal, eu estudo a teoria social cognitiva, e a gente estuda, inclusive fundamentei meu doutorado e tudo, em uma filosofia do Bandura, na filosofia, psicologia tratada por Bandura. E eu vi que o Fanon, numa parte aqui do seu livro, na página 108, você traz uma questão em relação à agência humana em Fanon. Eu gostaria que você falasse um pouquinho e se pudesse deixar alguma bibliografia que eu pudesse buscar mais alguma coisa em relação a essa agência humana. Então, seriam essas duas questões. Muito obrigada por você estar aqui compartilhando com a gente. Pessoal, quem mais? Davidson deve estar anotando. As pessoas foram mobilizadas para refletirem sobre questões, né? Mais alguém quer indagar? Seja de um referencial mais intelectual, seja do ponto de vista da percepção, acho que passar para o Davidson, como vocês perceberam, a leitura do livro dele é também muito uma forma de consideração, né? Se não quiserem formular uma pergunta, compartilhar uma percepção, né, gente? Mais alguém quer falar? O pessoal está quieto, Davidson. Beleza, vamos começando aqui por essas duas perguntas difíceis, né? O pessoal ir aquecendo aí, né? Acho primeiro um comentário, assim, sobre como que eu penso a noção de encruzilhada, né? Eu sou uma pessoa de terreiro e aprendo no terreiro que encruzilhada é um termo polissêmico, né? Mas no terreiro, pelo menos, ela não é fechamento, assim, ela não é beco sem saída, ela é abertura para aquilo que está para além do que eu dou conta, mas é abertura, é possibilidade, é contradição, né? E a contradição é o que permite a transformação. Então, quando eu penso o Fanon nas encruzilhadas, primeiro que tem uma encruzilhada que é da própria indefinição, porque Fanon é o quê? É marxista, é pós-colonial, é pós-estruturalista, e aí eu acho que ele está na encruzilhada, ele está. Se a gente vai buscar a formação dele, né, tem uma formação muito sólida no existencialismo, né, e aí, quando eu penso em existencialismo, tem 3 autores que são chave para entender o Fanon. O primeiro de todos, primeiro, sem esse, se você tirar esse, acabou o Fanon, é o Merleau-Ponty. Não tem Fanon sem Merleau-Ponty. E toda a crítica que ele vai fazer ao racismo, ao eurocentrismo e ao manicômio, tem o Merleau-Ponty como fundo, né? Mas não só. E aí ele também está ali com Sartre e com a Simone de Beauvoir, que é uma injustiçada. Ele não assume, mas é muito visível para a gente. Assim, vocês vão ver no Pele Negra, o capítulo 5 do Pele Negra chama Experiência Vivida do Negro. E o subtítulo do segundo sexo é experiência vivida. Porque tanto o Fanon como a Merleau-Ponty estão ali inseridos, né, num debate sobre a experiência como um elemento que precede qualquer essência, né, e isso significa pensar, por outro lado, como que o racismo atravessa a experiência vivida. Então, é um tema que também é um tema do Merleau-Ponty, mas que também é um tema do Richard Wright, que é um autor da literatura estadunidense, literatura negra estadunidense, né. Então, um eixo fundamental para entender o Fanon é o existencialismo, mas tem outros eixos, porque ao mesmo tempo que ele lê o existencialismo, ele lê a psicanálise, e tem uma treta, não sei qual é a familiaridade de vocês com essas igrejas, né, mas o Sartre tem um momento que o Sartre começa a ler muito Freud, fica muito impressionado e tenta propor uma psicanálise fenomenológica, assim, uma psicanálise existencial.
depois ele desiste, né? Mas nesse processo ele esbarra no inconsciente, porque para o Sartre é a mesma coisa, sei lá, fica pensando, alguém da igreja evangélica começa a ir na macumba, né? Você pode até ir lá pedir lá para ajudar a desamarrar, não sei o quê, mas tem uma hora que você vai ter que escolher, assim, porque são concepções diferentes, né? E o Sartre, para o Sartre, a noção de inconsciente ela é problemática porque ela caminha na direção de uma má fé, né? Para o Sartre, você sempre escolhe. Ele não pode aceitar o inconsciente, senão ele tem que jogar fora todo o arcabouço teórico dele. Então ele propõe outra coisa que isso gerou uma tradição, né? Que é a fenomenologia. Aí tem vários nomes também, né? Fenomenologia existencial, ou existencial fenomenológica, ou psicologia existencial, ou regressiva progressiva, progressiva regressiva, enfim. Então, mas ele também está lendo Freud e está impressionadíssimo com Freud, com a dimensão subjetiva e do quanto que tem elementos subjetivos que escapam ao sujeito. Assim. Isso mexe muito com o Fanon. O Fanon está lendo Lacan, está lendo o Lacan do Fanon, não é o Lacan dos Seminários, que é depois que o Fanon morreu. Né? O Fanon morre em 61, Seminários é posterior. O Lacan do Fanon é o Lacan do estágio do espelho, que ele pega isso para pensar as relações raciais. Então, ele já está lendo aqui duas tradições que estão em disputa frontal, mas ele também está lendo o marxismo. Ele está muito influenciado pelo marxismo, numa época em que o marxismo francês estava criticando o stalinismo, estava criticando o economicismo. O marxismo do Fanon é o marxismo dos manuscritos econômicos e filosóficos. É o marxismo que está pensando subjetividade como um elemento que se produz na relação com a objetividade. Então, por isso que o Fanon lê Hegel, e lê a psicanálise, tentando entender essa relação entre interioridade e exterioridade. Mas tem um quarto elemento que ele é tão importante que eu não coloco nem como quarto, eu coloco ele como base sobre o qual ele vai ler esses três, que é o movimento de negritude, né? Porque é a partir do movimento de negritude que o Fanon vai ler Sartre, Marx, Merleau-Ponty, e Hegel e todo mundo, né? Isso tem implicações teóricas, assim, né? Então, quando eu trago a encruzilhada, não é no sentido de beco sem saída, mas é no sentido de um autor que ele está um pouco cagando e andando para as disputas entre as igrejas e está ali mobilizando esses autores para colocá-los a serviço da luta anticolonial. Mas para isso ele não pode só repetir esses autores, ele não pode se converter a uma das igrejas e ser o repetidor dela, né? Ele calibaniza essas tradições e coloca ela a serviço da luta anticolonial. Mas eu também vejo que o Fanon está na encruzilhada quando eu olho para a recepção dele, né? Porque aí a recepção do pensamento dele também está nessa encruzilhada do pensamento antirracista. Porque não basta dizer assim, todo mundo começou a repetir, né, a frase da Angela Davis, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Ó, que bonita essa frase. Mas o que mudou na sua prática? Nada. Tem que enfrentar o racismo. Enfrentar o racismo implica também um enfrentamento que é teórico, porque também as teorias elas vão incorporando um olhar onde o branco é o parâmetro, seja o parâmetro da ordem, como o parâmetro da ordem. Então, do liberalismo ao marxismo, da terapia cognitivo-comportamental à psicanálise, todo mundo tem a Europa como eixo. Esse é o ponto, assim, né? É a Europa que é o eixo, assim. A forma, né? Enfrentar o antirracismo é também, por exemplo, ler autores e autoras não europeus, que estão pensando o capitalismo, estão também pensando a subjetividade, estão também pensando temas que os europeus pensaram a partir da Europa, né? E a gente só repete. Então parece que às vezes se formar na universidade é de alguma forma se letrar em algum europeu. Só muda qual é o pensamento antirracista, o pensamento feminista negro, vai questionar essa lógica, mas ele também vai dialogar de formas muito distintas com essas tradições. Então tem pensamento antirracista que é mais próximo do Foucault, tem pensamento antirracista que é mais próximo do Marx, tem pensamento antirracista que é mais próximo do Heidegger, tem pensamento antirracista que procura romper com todos esses e criar outras bases.
bases latino-americanas, bases africanas. Então há uma diversidade no pensamento antirracista, né? E essa diversidade também é uma encruzilhada. A relação dela com a Europa também é de encruzilhada, porque tem hora que ela dialoga, tem hora que ela se opõe, tem hora que ela incorpora, tem hora que ela repele, né? Então é nesse sentido. Agora, então, eu acho que um ponto é esse, né? O pensamento antirracista é diverso. Não basta ser antirracista, vai ter que ler as diversas tradições e de alguma forma, entender que há disputas e negociações em curso. E isso influencia também na leitura do Fanon. Agora, o outro ponto, né, e eu vou chegar na pergunta da Yara, que eu acho muito boa, mas que ela dialoga com a pergunta do Fernando também, que tem a ver com o vazio, né? Porque o Fanon, ele está lendo o existencialismo, e no existencialismo, o vazio é o não ser. O vazio é a indefinição. O vazio é, portanto, angustiante, infernal, mas ele é libertador. É uma merda estar no vazio, porque não tem nada que eu possa pôr a culpa. Não posso pôr a culpa no orixá, não posso pôr a culpa no signo, não posso pôr a culpa no Vorcaro. Eu tenho que assumir a responsabilidade das minhas escolhas. E, tipo, isso é insuportável assumir a responsabilidade. O Sartre vai dizer, é tão insuportável que a gente prefere transferir para o outro, né? Mas o que garante que a gente é sujeito para esse humanismo sartreano é o fato de que a gente é vazio. Na origem, a gente é furado, né? Se a gente quiser usar o lacanês como recurso, a gente já chega no mundo vazio, já chega no mundo vulnerável e faltante. Mas é esse vazio que permite eu ser o que eu quiser. Permite que eu seja qualquer coisa, né? O vazio é a liberdade. Então, para o Fanon, e o Fanon tá lendo Sartre, Simone de Beauvoir e Merleau-Ponty. Para o Fanon, a zona do não ser é a liberdade. Só que essa liberdade é um inferno. Tanto que ele, né, tá lá, vocês vão ler depois na introdução do Pele Negra, Máscaras Brancas, quando o Fanon fala da zona do não ser. Ele tá dizendo assim, é um inferno, a zona do não ser não é uma descida, assim, você capota, você não desce, você capota, ela é árida, estéril, não tem nada ali a não ser dúvidas, onde as certezas se desfazem uma a outra. Quando eu acho que sei, eu não sei. Isso é angustiante, isso é um inferno. A metáfora que o Fanon traz do inferno é a metáfora do Dante Alighieri da Divina Comédia, que é essa metáfora. O Dante, vocês lembram do Dante, né? O Dante, a esposa dele morre e ele não aceita, tipo, vai fazer o luto, né? Mas não, ele não aceita que ela morreu e ele quer chegar até ela. E como é que ele chega até ela? Primeiro é pela poesia, é o Virgílio, é o poeta que vai lá acompanhá-lo nesse caminho até a amada. Mas a amada está no céu. Qual é o caminho até o céu? É o inferno. Então ele tem que descer 11 patamares do inferno até chegar no purgatório para subir para o céu. Então você tem que descer ao inferno. Só que tem uma diferença entre o Fanon e o Dante, porque o Dante, ele coloca no inferno os inimigos dele. Os inimigos políticos, né? Para quem lê a biografia do Dante Alighieri, tá lá no inferno todo mundo que ele era um burguês influente, assim, o autor do livro. Então ele colocou todo mundo que ele não gostava no inferno. A proposta fanoniana é outra, é você olhar para o inferno e perceber que você é os seus próprios demônios. É perceber que não é o outro, o inferno não é necessariamente o outro, o inferno somos nós mesmos, nós somos o demônio, inclusive dos outros, às vezes. Você vai lá para terapia, é só você que é o alecrim dourado, que caiu no campo ser semeado, o outro que é malvado. Mas para o Fanon, nós todos somos um cocô, assim, nós somos um bando nós somos muito mais cuzões do que a gente pode admitir, assim. Então, descer aos verdadeiros infernos é encarar a zona do não ser, é encarar as nossas contradições, é encarar os nossos demônios, é se encarar como demônio. Mas por que isso é importante? Porque é a condição para eu assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas. Mas para isso eu preciso me reconhecer como contraditório, como incompleto, como vacilão. Mas me deram uma rasteira. Tá, mas na capoeira a gente fala isso, né? Quando alguém te dá uma rasteira na capoeira, você só cai se você erguer a perna. Se você não tivesse com a perna erguida, você não caía. Então, não é que eu não possa ser vítima. Em várias situações eu fui vítima.
Mas o que eu fiz com isso? Ou tem um chamado à ação, né? Então é isso que o Fanon chama de zona do não ser. É encarar essa dimensão contraditória da nossa existência. A zona do não ser é a descida aos verdadeiros infernos. Só que aí ele coloca um porém, ele fala, mas a maioria dos negros não desfruta do benefício, do privilégio de descer aos verdadeiros infernos. Porque se descer ao verdadeiro inferno é reconhecer os próprios demônios, é reconhecer as contradições, como é que eu reconheço as minhas contradições se eu sou o personagem da música do Diário de um Detento, dos Racionais? Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Se o tempo inteiro, se o racismo me coloca uma metralhadora alemã ou de Israel na cabeça e no menor erro, porque eu não sou visto como humano, eu sou visto como uma ameaça a essa noção de humano. No menor erro eu vou ser morto, não tem segunda chance. Então toda vez que eu vou, ou eu vou e dou melhor, ou eu vou ser execrado. Então eu interiorizo uma tensão na minha experiência que me impede de lidar com as minhas contradições, porque eu estou o tempo inteiro sobre a mira de uma HK. Real ou simbólica? Simbólica ou real? Eu posso ser morto simbolicamente, mas eu também posso ser morto fisicamente, se eu correr na madrugada, se eu cometer uma falha. Se eu nem cometer uma falha, mas alguém achar que eu cometi uma falha, eu já estou morto, independente do resultado da investigação, independente do resultado do julgamento. Se alguém me acusar de algo, eu já estou morto. Então, o racismo, ele é da ordem da desumanização, de uma tal forma que a pessoa vítima do racismo não consegue sequer ter esse relaxamento a ponto de que necessário para poder lidar com as próprias contradições e se reconhecer contraditório, se reconhecer incompleto, porque está o tempo inteiro sobre a mira de uma HK, né? Então você tem aqui um problema, porque eu não posso visitar minhas contradições e eu também não posso me deixar de vigiar em nenhum momento, né? Quais são as implicações subjetivas de caminhar com a cabeça na mira de uma HK, né? Então, o racismo, ele não é a zona do não ser. O racismo é a impossibilidade de descer até os verdadeiros infernos que compõem essa zona. Até porque a zona do não ser, ela é instável, ela é porosa, ela é indefinida, ela é escorregadia, ela é movediça. Só que o racismo, ele fixa. O racismo diz, o negro é. Então eu li Diderot, Voltaire, Derrida, Deleuze, Guattari, Lacan, mas quando eu chego, o que as pessoas veem é um negro. Ela fixa. E negro sabe dançar, negro é quente na cama, negro é bom de futebol, negro é bom de arte. Negro é. O racismo fixa. Isso é a racialização. Então o racismo, ele é o oposto da zona do não ser. Porque a zona do não ser é essa impossibilidade, essa indefinibilidade que permite que eu mesmo me defina. Mas não importa o que eu me defina, não importa o que eu faça. Quando eu apareço, o que vai aparecer antes é minha cor, é meu corpo. E isso tem implicações subjetivas, psíquicas, mas também sociológicas que o Fanon tá tratando, né? Então, que agência eu posso ter se eu tô com a cabeça na mira de uma HK? O máximo que eu consigo é reagir. A pessoa negra, desde criancinha, ela aprende a reagir. Porque se ela não... E ela aprende como reagir. Porque se estão me perseguindo e eu explodo e quebro tudo, eu ainda sou preso e morto. Então, eu sou vítima, mas eu não posso nem reagir de qualquer jeito. Eu tenho que controlar a minha reação. Então, a pessoa negra, ela, desde pequena, ela aprende que ela é o principal inimigo dela. Sozinho, eu sou agora o meu inimigo. Porque agora eu tenho que me vigiar, porque se eu não me controlo, eu estou morto. Então, eu tenho que vigiar meu corpo, vigiar meu vocabulário, vigiar minha espiritualidade, vigiar meu afeto, vigiar meu desejo, vigiar minha atuação profissional. Eu mesmo pego a HK. HK vocês sabem, né? Uma metralhadora. Eu mesmo pego a metralhadora e eu mesmo me vigio agora. É uma poesia do Kut que ele fala, né? Às vezes eu sou o porteiro que me impeço de entrar em mim mesmo, né? Então você tem uma dimensão dessa interiorização, de uma agressividade que num esquema freudiano era para o outro, agora eu volto contra mim ou contra os outros iguais a mim, porque eu estou com a cabeça na mira de um HK. Então eu fico reagindo.
e deixo de ser acional no sentido nietzscheano, e deixo de ser sujeito histórico no sentido mais marxista, porque eu fico só reagindo, né? Então, um pouco, sei lá, esse é um pedaço assim do que o Fanon está propondo. Não sei se explica, Yara. Então é o oposto do que ficou, do que se convencionou. Aí o Guilherme colocou aqui, eu escrevi um artigo com o Lucas, que a gente retoma o Hamlet do Shakespeare, do ser ou não ser, mas junto com racionais, né? Tipo, e com a fórmula mágica da paz, para poder resgatar essa zona do não ser, porque tem algo aqui que é precioso, que é o convite ao reconhecimento de que, para o Fanon, o sujeito não é aquele que se autodefine, como é na Audre Lorde. Para o Fanon, o sujeito é aquele que se reconhece contraditório. E isso muda tudo na forma que ele organiza o diagnóstico, mas também a profilaxia para a violência colonial. Que muita gratidão, Davis. Estou aqui anotando. Anoto aqui no Keep, tá? Ô, Fernando, ainda teria. Então, Davidson, nessa condição, o sujeito é limitado de exercer a sua própria agência. O racismo, ele cria, ele dificulta, quase que ele impossibilita. Ele não impossibilita totalmente, porque ele não me vê como humano, mas eu continuo sendo humano. Mas ele não me reconhece como humano. Mas eu não posso exercer minha humanidade sozinho. Eu preciso que o outro me valide como sujeito para que eu possa exercer e negociar o meu lugar politicamente na sociedade. Mas o outro só me vê como monstro. O outro só me vê como bicho, como ameaça, né? Então, o meu lugar de sujeito fica dificultado pela racialização. E aí, isso é um ponto também que eu tento trazer na primeira parte do livro, né? Que inclusive, eu acho que a Hannah Arendt leu o Fanon, mas ela é muito influenciada por um certo liberalismo europeu, não conseguiu entender o que o Fanon está colocando sobre a violência, né? Porque o racismo, para o Fanon, ele não é só uma hierarquia. Você tem hierarquia mesmo numa sociedade onde todos são cidadãos, você tem hierarquia, sei lá, da propriedade privada, tem hierarquia de quem conhece mais, quem conhece menos, tem hierarquias. Mas o racismo não é só uma hierarquia para o Fanon. Para o Fanon, o racismo, ele é uma interdição do reconhecimento. Ele é a impossibilidade de reconhecer o outro como humano. Pense, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo não racial, mas que é racializado. Pensa numa chacina em Osasco. Teve uma chacina em Osasco, há 10 anos atrás, que a polícia matou 27 pessoas. A primeira coisa que foram fazer, que a imprensa foi fazer, não foi investigar os policiais assassinos. Foi investigar as vítimas. E descobriram que dos 27 mortos em Osasco, 5 tinha passagem pela polícia. Ah, então pode. Então tá justificado. Então, você tem uma pressuposição de que todos somos humanos, você tem uma dimensão ética na sociedade democrática, capitalista, de que todos somos iguais perante a lei, portanto, todos temos presunção de inocência, todos temos... mas esses direitos não se aplicam quando o alvo ou o suspeito é negro. Se ele é negro e ele foi assassinado, logo, o que ele fez? A nossa dimensão ética, ela é suspensa se esse outro é negro, se esse outro é árabe, se esse outro é chamado de traficante, se esse outro é considerado terrorista, se esse outro... Então, você tem algumas dimensões de racialização que suspende a ética. Se suspende a ética, não é humano como nós. Lembrem da fala do ministro de Defesa do Estado de Israel, quando ele disse que ia fechar a fronteira da Palestina, ia cortar água, cortar eletricidade, cortar alimento e ia jogar bomba, porque não são humanos como nós. São animais. Ele usou essa frase. Não são humanos como nós. Essa frase foi a mesma frase dita pelo Hitler aos judeus. Eles são ratos. Então não são humanos como nós. Aquilo que
que cabe a nós humanos, para esses não precisa, está suspenso. Você pode matar, pode destruir, pode desalojar, pode ignorar, porque não são humanos como nós. Então o racismo não é só uma hierarquia, ele é de uma outra ordem, ele é da ordem da impossibilidade ontológica de reconhecer o outro como humano. Não são humanos como nós. Então, você tem aqui uma interdição da ética, mas também, se eles não são humanos como nós, então também o que ele tem a dizer não importa. Então a interdição da ética também é uma interdição da política. Então ele não compõe a política. Pensem nas democracias modernas. Tem uma frase muito boa, na época que o Haddad perdeu aqui em São Paulo, que era assim, ô periferia, vamos lá defender o Haddad na segunda eleição da prefeitura, e a periferia falava assim, mas não conheço esse projeto, ele nunca chegou até aqui. A democracia nunca chegou na periferia. Essa frase é muito interessante, da democracia nunca chegou na periferia, porque, de fato, do lado de lá da ponte, a democracia não chega, né? O secretário de Segurança Pública que é o Derride, que agora é um dos nomes fortes, né, do Tarcísio, quando ele foi secretário de Segurança Pública, ele dizia que a polícia não tem que agir igual quando ela estiver em Paraisópolis e quando ela estiver no Morumbi. No Paraisópolis ela tem que ser firme e descer o sarrafo. No Morumbi o policial tem que ser cidadão. Então essa lógica não é só uma lógica de hierarquia, é uma lógica de desumanização. Só que se é desumanização, esse desumanizado não participa da política. Lembrem que o Hamas foi eleito democraticamente na Palestina, mas não são humanos como nós. Então, toda vez que a mídia vai se referir ao Hamas, ela usa a palavra terrorista. Em nenhum momento ela usa a palavra terrorista para se referir a Israel, para se referir aos Estados Unidos. Então, não são humanos como nós. Então, a política também é interditada para esse sujeito que não é humano como nós. Ele não participa da polis. A voz dele não importa. Então, o racismo é uma interdição ética, é uma interdição política e é uma interdição estética. Porque também no plano estético, o negro aparece como o que há de pior. Porque o padrão de humano é o branco. O branco é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se humaniza se não for pela Europa. Ninguém vira doutor se não lê algum branco europeu. Ninguém é aprovado no TCC, no mestrado, no doutorado, se não domina algum autor europeu ou algum branco brasileiro. O branco é o caminho, a verdade e a vida. Mas também, do plano estético, o branco é o símbolo de bom, de belo e de verdadeiro. Então, tanto ética, quanto política, quanto esteticamente, o negro, o indígena, o árabe, agora o persa, né, para pensar no Irã, não são humanos como nós. Então, não só a destruição de um corpo negro não causa o mesmo asco que causaria se fosse um corpo branco. A dilaceração de um corpo de uma criança negra na favela por uma bala supostamente perdida não causa a comoção que causaria se essa criança fosse uma criança branca. Então o racismo não é só hierarquia, ele é a interdição do reconhecimento, ele é um corte ontológico, né? E isso recoloca o debate assim, em um outro lugar. Guilherme? Boa tarde, gente. Como vocês estão? Primeiro, eu queria agradecer muito a sua presença, Davidson. Você é uma pessoa que foi altamente recomendada, tanto pelo Fernando quanto pelo Lucas, Nilson, Gabriel, porque cada pessoa chama ele por um nome no lugar que ele frequenta. A piada interna, né? É um prazer, assim, te conhecer, né? E eu tenho que admitir que eu adorei o seu livro e a premissa dele por um todo. Eu só falei de cara a mesma coisa que você. Eu não sei porque as pessoas estão brigando pelo Fanon. Ele não faria nada a ver com as discussões de que ele pertence, né? De cara, para mim, o que interessaria para ele é que ele tá lutando pela libertação. Se eu consigo lutar com a libertação, com o Merleau-Ponty e com a Simone de Beauvoir e com o Freud, bora lá, né? O importante é se libertar, né? Aí eu acho que assim, que as pessoas que ficam brigando com isso fundamentalmente não compreendem o Fanon. Acho que o Fanon ficaria muito feliz se a gente só usasse ele para nossas lutas de libertação também, sabe? Acho que é o que ele gostaria, tanto que é o que me indica, né?
quando é feita a luta pela libertação, as armas do opressor se transformam, né? Elas podem se transformar em outras coisas. E eu achei um livro assim, muito potente para a gente explorar o autor pela totalidade da sua obra, né? Que é algo que a gente raramente vê em autores dentro desses nossos campos, né? Eu tenho que me admitir agora que eu sou mais ligado à fenomenologia, porque eu acho que é a única coisa que é justa a ser feita. E dizer que eu achei fascinante a apropriação dele da fenomenologia, porque ele torna ela bem tácita, sabe? Aquilo que com o povo, as pessoas que realmente já filósofos de base, vamos dizer, Sartre, Russell, Hegel, dizer que o Hegel é fenomenólogo é puxar barra, né? Como é que ele escreveu a fenomenologia do espírito. Que é muito abstrata, aparece num contexto bem mais político, que é algo assim que tomou de mim, né, exatamente essa propulsão. Aí eu queria saber de você se a gente pode realmente ontologicamente falar que se a partir do Fanon, pegando exatamente essa discussão, né, que você trouxe exatamente, por exemplo, sobre Israel, o próprio fato de que eles não conseguem perceber, né, os seus atos como os violentos, né, passa aí, então já de uma cristalização de que eles são melhores. Sim. Então, de uma maneira muito estranha, essas pessoas também estão se negando à zona de não ser. Porque elas são sempre boas, elas não conseguem perceber os atos delas como os violentos, sabe? E eu acho que isso é algo que muda muito a percepção de racismo. Porque é como se a gente passasse, então, de uma ideia de subjetivação para o fato que as pessoas realmente acham que elas são corretas. Fundamentalmente corretas nessa violência, porque elas não conseguem questionar essa violência, porque elas acham que aquilo é uma violência de base, sim, de base no sentido ontológico, né? Que aquelas pessoas realmente não merecem. Eu acho que isso coloca o diálogo em outro lugar. Eu gostaria que você comentasse um pouco, se for possível, se eu me fez entendido. Vamos no bloquinho aí? Tem mais gente que quer comentar? Pode discordar também, viu, gente? Pessoal, aproveita. O tempo passa. Só queria fazer uma observação. Às vezes uma palavra amplia a consciência. Você, não sei se com essa grafia que você falou, mas tem um trecho que você fala de fobígenos, de elementos fobígenos nos diferentes, e o outro que é ansiobígeno, é isso? Fobógenos. Oi? O Fanon fala, ele usa fobógenos, de fobia, né? Fobógeno? É. Mas tem o ansiobógenos também, é isso? De ansiedade? Ansiógenos. Ansiógenos. Isso, ansiógenos. Mas isso, olha, a noção de que além da atrocidade, da fobia, também tem as pessoas despertam sentimentos ansiógenos, né? Por serem diferentes, eu vou levar para a minha vida, não só para a minha carreira. Queria agradecer. Mais alguém, E, gente? assim, a título de curiosidade, eu fiquei com vontade de saber quem que conseguiu articular Heidegger com antirracismo. Porque esse é um combo que eu não imaginava. Pessoal, mais alguma pergunta? O tempo passa. Nazaré. Eu não acho que nem sei se é uma pergunta, assim. Eu também queria agradecer a sua presença aqui hoje, esse diálogo com a gente. Eu gostei muito de ler o seu trabalho e acho que essa sua fala aqui hoje, que você falou até agora, para mim ajuda muito a organizar algumas coisas dessa leitura, né? Coisas que talvez eu tivesse percebendo ainda de uma forma um pouco mais fragmentada, né? Então, gostei hoje de te ouvir dizer dessa questão de como que a questão do antirracismo está vinculada aos grandes debates aí contemporâneos e tal, e eu acho que o seu texto vai permitindo a gente perceber isso. Eu não sei se a questão que
que fica rodando na minha cabeça um pouco, talvez tenha relação com o que o Guilherme já colocou, mas tem já no finalzinho do livro, você fala, recuperando um pouco trazendo um pouco essa ideia de que nem todos aqueles autores que foram trazidos, né, nem todos os fanonismos conseguem lidar com o pensamento do Fanon nas suas dimensões mais amplas e tal. Você traz a ideia de sociogenia e vai dizendo que o colonialismo, o racismo e a racialização, que o Fanon olha para isso, para além das dimensões econômicas da existência, mas, ao mesmo tempo, sem se limitar aos aspectos subjetivos, né? Eu acho que você já falou um tanto disso, mas talvez porque aí, diferente do Guilherme, que ele disse, falo mais do lugar da fenomenologia, eu acho que tem uma formação de uma tradição mais marxista. E fico pensando nessa questão aí, porque você vai dizendo, para além das dimensões econômicas, mas sem se limitar nos aspectos subjetivos, o Fanon problematiza essas representações racializadas, se diz, do negro e da humanidade, e aposta na agência política, né, no confronto ao colonialismo, entendo eu como possibilidade, que acho que é o que você fala aqui, de produção de novos significados de si e do outro, né? Se você pudesse comentar, assim, no geral, eu não tenho uma questão muito específica, mas para mim interessa entender um pouquinho melhor essa questão aí do para além das dimensões econômicas, mas considerando essas dimensões econômicas, não se limita aos aspectos subjetivos, como é que isso se relaciona com a sociogenia e tal? Não sei se deu para entender por onde é que eu fui. Obrigada, viu? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Última rodada, né, gente? O Davidson, uma pessoa ocupada. Mais alguém? A última rodada, o tempo passa, as oportunidades passam, oportunidade rara, momento ritual das nossas reflexões e vida. Mais alguém? A última rodada? Bom, então vou aqui falar e depois a gente deixa um tempinho para eu falar do Pele Negra. Mas obrigado pelos comentários, pelas questões, né? Eu vou começar pela última, pela sociogenia, porque, ao meu ver, é um conceito-chave que o Fanon oferece, e ao mesmo tempo ele não sistematiza, não volta a usar essa palavra em nenhum outro momento, mas eu acho que ela é chave, né? Porque ele começa o Pele Negra dizendo que esse é um estudo psicológico. Ele está pensando nos efeitos subjetivos do racismo. Mas ele diz, mas para que as questões psicológicas sejam entendidas e enfrentadas, é necessário levar em consideração os aspectos socioeconômicos. Então, ele articula, e ao articular, ao mesmo tempo, ele exige que se pense o aspecto socioeconômico quando a gente pensar a subjetividade, e, por outro lado, ele exige que não se perca de vista a dimensão subjetiva também da organização econômica da sociedade. Então, é desse lugar que ele apresenta a categoria sociogenia. Mas aí tem que limpar o terreno antes, né? Primeiro, os manuscritos econômicos e filosóficos. A esquerda francesa. E qual é a questão do... Davidson, você está cortando muito pra gente. Lembre que o Fanon era psiquiatra, ele estudou psiquiatria, né? E quando você ia se referir a um louco... Parou de cortar, mas quando você ia apresentar os manuscritos, etc., começou a cortar. Quando você ia apresentar a ideia, começou a cortar. Beleza. Então, o Fanon, quando ele vai falar da alienação, né, ele está dialogando com os manuscritos econômicos e filosóficos, porque nos manuscritos
A alienação não é algo só subjetivo. Eita, cortou de novo, né? Não? Então aí... Tá bom, tá muito bom, tá bom, tá acho bom. que tá bom, né? A alienação não é só algo Tá bom. subjetivo. A alienação, ela é a impossibilidade da pessoa se efetivar como sujeito histórico. Alienação não é algo subjetivo, é histórico. Vou colocar aqui no... Oi, agora, será que entrou? Tá bom, tá bom. Tá bom, sim, Davis. Tá, beleza. Então, para o Fanon, a alienação ela é um fenômeno tanto objetivo quanto subjetivo, assim como nos manuscritos econômicos e filosóficos. A alienação não é só uma pessoa que não sabe a verdade, uma pessoa que está, sei lá, um estúpido, que não conhece o capitalismo, o racismo. A alienação ela é a impossibilidade da pessoa se efetivar como sujeito, por conta da organização concreta do mundo. E isso tem implicações, porque se o colonialismo, portanto, ele não é só um discurso, o colonialismo não é só uma mentalidade, uma episteme. O colonialismo ele é a organização material do mundo. Se isso é verdade, então a descolonização não é só uma virada epistêmica. Não adianta só eu começar a ler autores negros. Eu preciso transformar o mundo. Eu preciso alterar as relações de poder, efetivamente. Eu preciso eu preciso de uma revolução para poder superar a alienação. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto, mas por outro lado, né, se a alienação não é só subjetiva, ela é objetiva, portanto, por outro lado, não tem objetividade sem subjetividade também. Não tem dominação sem ideologia, sem hegemonia, sem um conjunto de crenças que transforma o branco em parâmetro universal de humano. Então, isso é importante. O outro ponto é que é a sociogenia em si, porque a sociogenia para o Fanon ela é muito cara, porque ele está ali dialogando com a psicanálise, porque para ele a psicanálise ela acerta quando ela deixa de procurar padrões verificáveis e repetidos no ser humano, como se, sei lá, todo mundo fosse reagir da mesma forma a determinada cor, todo mundo vai reagir da mesma forma a determinados estímulos. A psicanálise ela quebra com essa lógica universalista e ela propõe o singular, ela propõe a escuta do Davidson. Então o Fanon comemora essa virada, mas ele diz que não dá para eu escutar o Davidson na clínica e ignorar que o Davidson está numa sociedade. Que sociedade é essa que coloca o Davidson em conflito? Porque os conflitos do Davidson são conflitos de uma época. Se o Davidson nascesse em outra época, em outro lugar, os conflitos seriam outros. Então, para escutar o Davidson, não basta só eu falar, fale-me mais sobre isso. Eu preciso entender a sociedade, eu preciso entender as contradições sociais dessa época para poder escutar o Davidson. Escutar o Davidson não é só ouvir o que ele fala, mas é também, de alguma forma, dialogar com esse universo a qual o Davidson está inserido. E é isso que ele chama de sociogenia. Para ele, a clínica ela é falha quando ela é liberal, quando ela individualiza, ela joga tudo na conta do singular e desconsidera as questões sociais. No entanto, ela também é falha se ela critica o liberalismo, mas agora ela joga tudo na conta do social e também não escuta o Davidson. Não adianta chegar na clínica e a pessoa saber tudo de racismo, saber de gênero, saber tudo de capitalismo, mas também não escutar o Davidson. Ela também não consegue ajudar o Davidson do ponto de vista clínico. Então, Fanon vai dizer que ao lado da filogenia e da ontogenia, a filogenia tem a ver com esses aspectos humanos genéricos, e a ontogenia tem a ver com a singularidade da experiência do Davidson. Mas ele vai dizer que ao lado da filogenia e da ontogenia está a sociogenia. A sociogenia, portanto, ela está ao lado, ela não é mais importante ou menos importante. Ela é incontornável, mas ela também não reduz o Davidson. Eu posso saber tudo sobre homens negros, li tudo sobre homem negro, mas eu sei muito pouco sobre o Davidson.
Eu preciso conviver com o Davidson, escutar o Davidson para poder saber sobre o Davidson, porque nem tudo que o Davidson vive se reduz ao marcador da diferença que o Davidson está atravessado. Isso é muito precioso, porque por um lado, a gente tem uma clínica branca, uma clínica que se supõe neutra e universalista, mas na verdade ela é branca. Então, qual é a solução que o movimento negro apresenta? É trazer a política para a clínica, é discutir o racismo como um elemento que organiza a subjetividade. O Fanon vai falar, é isso aí, por aí mesmo. Mas e depois? Depois, em algum momento, a clínica tem que falar do Davidson, porque se ela fica só no político, ela também não escuta o Davidson. E aí ela pode violentar de novo, né? O Davidson chega lá na clínica e a pessoa fala, nossa, o racismo, né? E às vezes o Davidson foi para a clínica para falar de mamãe e papai. O Davidson foi para a clínica para falar da fragilidade do Davidson no mundo, de questões que transbordam, elas não podem ignorar, mas elas transbordam o marcador social da diferença, elas transbordam aquilo que fizeram de mim. Algumas questões da clínica têm a ver com aquilo que eu faço com o que fizeram de mim. E isso eu não consigo pegar só estudando o marcador social da diferença. Então é nessa dialética que o Fanon introduz a noção de sociogenia. Eu não sei se todo mundo aqui é psicólogo, se o que eu estou falando faz sentido, mas é um pouco... Eu acho que é muito precioso o que ele está trazendo, porque de novo, a encruzilhada. A sociogenia, ela entra na encruzilhada entre o singular, particular e universal, para usar um termo marxista do Vygotsky. Tão caro a tradição lukácsiana e a tradição marxista, né? Mas também tem um marxismo economicista que ignora o singular, que foca tudo no particular e também cria aberrações, como foi o stalinismo. Então, acho que a sociogenia ela vai nessa linha. Agora, o Lucas, que o Guilherme colocou, é um grande teórico. A gente tem que ler o Lucas, todo mundo deveria ler. É que o Lucas tem 3 nomes, né? Nilson, Lucas, Gabriel. Aí dificulta a gente na hora do Lattes, né? Eu nunca sei qual que é o último que põe lá no Lattes. Mas porque o Nilson Lucas Gabriel, ele tem uma tese de doutorado onde ele vai discutir se o Fanon é um existencialista ou se o Fanon transborda o existencialismo e rompe com o existencialismo. A tese do Lucas é belíssima nesse aspecto. E ele vai concluir que o Fanon tem uma fenomenologia própria, que não é bem aquela do Sartre, embora tenha ela como ponto de partida. Por quê? E aí, 3 pontos, né? Um primeiro ponto tem a ver com uma noção sartriana que é muito, muito cara ao Fanon, e eu acho que é muito cara para a gente hoje. O Sartre, não sei se vocês sabem, o Sartre era um antirracista radical, assim, né? Tipo, inclusive colocou a carreira e o prestígio em risco por conta da luta antirracista, defendeu as revoluções africanas. E o Sartre dizia que a desumanização, ela nunca se completa. Ela é um desejo branco, mas ela não se completa. Você só desumaniza alguém que é humano. Lembra que para o Sartre é humanista. Ele não é, né, como o Foucault, um crítico do humanismo. Ele é um humanista. Mas para o Sartre, o que é humano? Humano é a zona do não ser. O humano é essa liberdade inescapável. Isso é humano. E ele vai dizer que tem um livro dele chamado Situações 5, onde ele vai falar de colonialismo, lá na década de 60. O Fanon já tinha morrido quando ele escreve. Mas o que ele vai defender no livro? Que a desumanização colonial, ela é uma má-fé. Ela é falsa. Porque eu só desumanizo quem é humano. Eu não preciso desumanizar o poste, desumanizar a cadeira. Porque a cadeira não tem um para si. A cadeira é a cadeira em si. Então, eu acabo reconhecendo o outro como humano ao desumanizá-lo. É só porque ele é humano que eu desejo controlá-lo, dominá-lo ou tratá-lo como objeto. Mas, ainda que eu não reconheça esse outro como humano, ele continua sendo humano. E eu só preciso dizer que ele não é humano justamente porque ele se opõe ao meu desejo, logo, ele tem um para si, ele é humano. Então, esse ponto de partida é muito importante para o Sartre, e o Fanon está atento a isso. Mas qual que é o problema para o Fanon? É que a desumanização, ela é má-fé, mas ela opera como condição objetiva da experiência vivida do negro. Ainda que eu continue humano, o fato de não me reconhecerem como tal torna a minha vida inviável. Desde a infância até a hora de morrer,
o racismo, o tempo inteiro, se apresenta como uma barreira para a experiência vivida da pessoa negra. Mas tem um problema, o Fanon vai dizer. Ao desumanizar o negro, né, o que é desumanizar o negro? Pode matar porque não são humanos como nós. Pode destruir, pode prender, pode ignorar, não são humanos como nós. O Fanon vai dizer que ao desumanizar o outro, o branco perde a sua própria humanidade. Porque veja, né? O que me autoriza a matar o traficante? É porque ele é traficante, então ele pode ser morto. O que me autoriza a matar o terrorista? Terrorista. O que me autoriza a matar o outro? Esse outro que pode morrer. É o fato de que ele não é humano como nós. Se eu posso matá-lo, quem que não é humano? Se eu posso me permitir destruir o outro, quem é o monstro? Eu posso destruir o outro porque esse outro é um monstro. Então eu posso destruí-lo sem nenhuma culpa, sem nenhuma crise ética. Então quem é o monstro? Então, quando o branco desumaniza o negro, ele também perde a sua própria humanidade. Ele também se racializa. Quando o branco cria o negro, para o Fanon é o branco que cria o negro. Ele também cria o branco como não negro. E ao criar o branco, ele também se fixa. Se o racismo fixa o negro na negrura, o que é um negro? O negro é bom de cama, o negro dança, o negro é bom de futebol. Então o branco é tudo que o negro não é. Então o branco também abre mão da sua humanidade, porque a humanidade também é dança, também é futebol, também é... Mas isso o branco deixa de ver nele ao transferir para o negro. Mas o branco não transfere só o corpo para o negro, o branco transfere a violência, transfere as contradições, transfere tudo de ruim. Mas se o branco não vê o que tem de ruim nele, só vê no outro, ele também não pode fazer nada a respeito do que ele tem de ruim. Então tem uma perda. Se por um lado o humanismo branco é narcisista, esse narcisismo é castrado, porque ao jogar para o outro, o branco deixa de ver nele mesmo. Se o negro é bom de cama, então o branco não é. A Lélia Gonzalez, ela tem uma tirada muito engraçada. Ela vai falar, lendo o Caio Prado Júnior, chego à conclusão de que o branco não trepa. Não trepa, de trepar. Porque ao só ver o negro como sensual, como quente, como o branco deixa de ver nele esses elementos que são humanos e que são de qualquer ser humano. Então tem uma racialização também do branco. O branco também é racializado. Para o Fanon, não é só o negro que é racializado. Para o Fanon, jamais ele diria assim, nós, povos racializados, para falar dos negros, indígenas, porque todo mundo é racializado. A noção de humano é racializada. Por isso que para ele também, vamos racializar o debate? Ele vai falar, não, o debate já está racializado quando você não toca nesse assunto. Porque se o humano, a noção de humano é racializada, você não precisa falar negro-branco. Quando eu penso humano, em geral, é sempre o branco que aparece. Então, essa é uma conclusão que o Sartre não chega nesse lugar, que o Fanon tira a partir do Sartre. Segunda questão, a situação. No existencialismo, você é obrigado a ser livre. Óbvio que o Fanon está lendo o Sartre da década de 40, que é o Sartre do ser e o nada. O nada, ser e o nada, é daí que veio a ideia de zona do não ser, inclusive, né? O Sartre está falando que a gente sempre escolhe. Não importa se eu estou com um revólver na minha cabeça, eu sempre escolho. O Fanon, ele parte daí. Mas ele vai falar, tudo bem, mas você tem que concordar que tem situações que essa escolha é atravessada objetiva e subjetivamente por relações de poder que torna essa escolha impossível. O Fanon vai dar, de alguma forma, ele faz parecer que o Sartre do Ser e o Nada é um playboy que diz assim, não é fácil escolher, mas é fácil escolher quando você está com tudo garantido, quando você não tem nenhuma necessidade urgente garantida, é fácil fazer escolhas, é fácil escrever um livro de filosofia a partir da dramaturgia, é fácil, mas quando você está com a cabeça na mira de um HK, quando você não sabe se vai conseguir comer amanhã, a dimensão da liberdade ela ganha outra instância, né? Então o Fanon ele vai dizer que não basta só dizer que o ser humano é livre. Eu preciso discutir qual é o contexto, qual é a sociogenia sobre qual essa liberdade se dá, quais as contradições sociais que são colocadas para que eu exerça a minha liberdade. Porque se eu só afirmo que todo mundo é livre, eu coloco todo mundo num lugar igual quando tem gente que não consegue nem ser reconhecido como humano. Terceiro ponto é a questão do desejo.
para o Fanon, e aí ele está mais próximo do Freud do que do Sartre, para o Fanon, o desejo não é transparente ao sujeito. O desejo escapa ao sujeito. É que o Fanon também ele fica um pouco assim... Ele não gosta muito da noção de Édipo. Ele acha que o Édipo não é universal. Mas para ele o desejo não é transparente. E tem uma dimensão incognoscível no desejo que também organiza a política. Então a política também ela tem algo de afetivo. A política, a escolha não é só uma escolha de um sujeito transparente a si mesmo, que faz escolhas entre possibilidades racionais. É um sujeito todo cagado, atravessado por coisas que ele nem sabe, ele repete, ele fala, mas por que eu fiz isso comigo? É um sujeito que escapa a si. E aí eu acho que o Fanon está mais perto do Freud do que do Sartre nesse sentido. Mas o sujeito é um sujeito fobógeno e ansiógeno, para trazer a palavra do Fernando. Porque a noção de humano é branca. Se ela é branca, o negro só aparece como oposição a essa noção de humano. Como monstro, como inferior, como selvagem. Então, de certa forma, existe uma fobia daquilo que é preto, daquilo que é... Aliás, no Ocidente, o negro representa as trevas, representa o que é ruim, ao contrário do iluminismo, né? Então, o Fanon vai dizer que há uma fobogênese, uma fobia relacionada a tudo que é negro. Uma fobia que é compartilhada por brancos e negros. O negro também é fobógeno. O negro também busca se afastar de tudo que é negro na direção do branco. Essa é a grande questão. Mas isso também cria uma relação de ansiedade, né? O Merleau-Ponty falava da angústia, o Fanon vai falar da ansiedade como um elemento que... Porque se eu tô com a cabeça na mira de uma HK, o tempo inteiro eu tenho que o tempo inteiro antecipar o golpe que eu vou tomar, porque a qualquer momento eu já sei que eu vou tomar, a qualquer momento eu vou cair, a qualquer momento vão me derrubar. Então eu antecipo antes de acontecer. Antes de acontecer, eu já tô assim, nossa, foi racismo. Aí alguém fala, pô, mas você também, né, vê racismo em tudo. Porque se eu não ver, eu morro. Mas também, mesmo se não for, eu morro de novo, porque, nossa, eu falei que era e não era. Será que era? Será que não era? Então, o negro é alguém que está o tempo inteiro dormindo com um inimigo que é ele mesmo. Porque se ele deixar escapar negruras, ele pode ser morto. Ela pode ser morta, né? Então você tem uma dimensão de ansiedade aqui do negro, mas também do branco, porque se o branco transfere para o negro elementos humanos que são seus, como a violência, como a agressividade, mas também a sexualidade, o branco transfere para o negro, só vê no negro. Quando o branco se depara com um corpo negro, esse corpo negro causa ansiedade no branco, porque é um corpo que é depositário de todas as fantasias e agressões que é própria do humano, mas que só é visto no negro. Então não é à toa que ninguém estuprou tanto na história moderna como os brancos. Mas quando a gente pensa num estuprador, em qualquer país da América, a gente pensa num negro. A Angela Davis fala bastante disso, né? Como é que o homem negro virou o símbolo do estupro nos Estados Unidos, sendo que ninguém estuprou tanto quanto o branco. E não é uma quantificação de violência. O que ela quer mostrar é o quanto que o racismo permite ao branco transferir para o outro. O que é o Estado de Israel? Bombardeando sistematicamente o Irã, aí quando o Irã reage, o Irã é terrorista. Você transfere para o outro algo que é seu, e aí quando você atira, parece que você está só agindo em legítima defesa, quando na verdade é você o violento. Agora, como é que os antirracismos vão receber essas teorias? Vão receber de diversas formas, né? Existe uma diversidade de pensamento antirracista. Então, na época do Fanon, a tradição antirracista que ele apostou não é nem decolonial, nem pós-colonial, nem afrocentrada, nem... Ele apostou no pan-africanismo anticolonial e anti-imperialista das lutas de libertação. Essa foi a aposta dele. Mas essas tradições, elas foram fundamentais no século XX. O movimento anticolonial organizou as independências na Argélia, Gana, mas também nas Américas, na Jamaica, as independências cubanas, que o Fanon comemora, independência chinesa. Então o Fanon está apostando nesse movimento da época dele. Só que esses movimentos vão chegar ao limite na década de 80 e 90 com a queda do Muro de Berlim, com
com o desmantelamento da União Soviética, com a burocracia dos partidos comunistas espalhados pelo mundo. Então, na década de 90, há uma grande desilusão com a ideia de revolução e com a ideia e ao mesmo tempo, já é um momento que o que está no centro do debate já são as críticas a essa noção de sujeito, crítica à noção de universalidade, crítica à noção de moderno, representada pelos pensadores que são os franceses, que advêm do maio de 68, os heideggerianos, para lembrar aqui do que o Guilherme citou, o Heidegger, né? Porque o Heidegger é um cara de direita, vamos lembrar, né? Assim como Nietzsche. Mas esses autores vão ser lidos pela esquerda. Não tem Foucault sem Nietzsche, não tem Derrida sem Heidegger, por exemplo. Mas são autores de esquerda, que estão pegando autores de direita para fazer uma crítica ao universal, para fazer uma crítica à identidade, para fazer uma crítica às metas narrativas que estava se apresentando já na década de 70 como grandes problemas, mas é uma crítica que vai também se afastar, mais ou menos, do marxismo, né? Então, quando chega a década de 80, 90, num primeiro momento o Fanon desaparece do debate porque ele era visto como marxista, ninguém questionava. Então, Fanon também não interessa. Fanon, Ho Chi Minh, Mao Tse-Tung. Mas o que vai acontecer? Vai ter alguns leitores ingleses do pós-estruturalismo francês, e aí eu estou chamando assim de pós-estruturalismo, mas podemos chamar de filosofia da diferença. Quem que eu estou falando? Filosofia da diferença, Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida, Lyotard. Esses autores estão no centro do debate na década de 80 e 90, criticando o humanismo. E também Althusser, para pegar um marxista também, que também estava criticando o humanismo, criticando a noção de universalidade. Esses autores vão ser lidos pelos negros antirracistas do Reino Unido, que são imigrantes, que estão lá na Inglaterra, estão se fudendo com racismo, e que não encontra espaço nem na esquerda marxista, e nem dentro do chamado pensamento pós-moderno, que estava na crista da onda, né, com Lyotard naquela época. Então eles vão pegar o Derrida e vão transformar em algo que vai ser chamado de pensamento pós-colonial. Vão ler o Williams, Raymond Williams, vão ler o Thompson, e vão pegar os estudos culturais e vão trazer a noção de diferença para os estudos culturais, e vão criar uma tradição chamada pensamento pós-colonial. Quem eu estou falando? Stuart Hall, Homi Bhabha, Avitabra, Spivak. A Avitabra vai falar da diáspora, porque diáspora é movimento, não é fixação. Essa é uma agenda da diferença, da impossibilidade da identidade. É o ipse heideggeriano. Spivak. Pode o subalterno falar? Porque você desloca para a linguagem, para a fala, e não para praxis políticas. Então você tem uma agenda pós-estruturalista ou da diferença que passa a ser traduzida por imigrantes indianos e caribenhos na Inglaterra como pensamento pós-colonial. Quem vai ser a principal referência dessa virada? O Fanon. Fanon que já tinha morrido em 60, mas ele vai ser retomado primeiro pelo o palestino lá, como é que é o nome dele? Esqueci agora. O Edward Said, depois, mas sobretudo depois pelo Stuart Hall e pelo Homi Bhabha, como um autor pós-estruturalista. O Homi Bhabha escreve um artigo dizendo que o Fanon é o verdadeiro inventor do pós-estruturalismo antes dos franceses brancos. Então, você tem uma retomada do Fanon. Se o Fanon era lido como marxista na década de 60 e 70, agora ele vai ser lido como um autor da diferença. Só que o paradigma teórico da década de 60 e 70 era a identidade nacional, identidade negra. Black Panther é identidade negra. Agora, no final do século XX, identidade virou o principal inimigo a ser combatido, porque a noção de identidade levou a ditaduras, levou a Ruanda, ao genocídio de Ruanda. Então agora o horizonte não é mais Marx, ainda que todo mundo citasse o Marx e lesse o Marx. O horizonte passa a ser o Heidegger e o Nietzsche a partir de Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari. Então agora o Fanon não podia mais ser lido a partir dos Condenados da Terra, a partir da Revolução. Se era para ele ser lido, agora só podia ser lido a partir da diferença, a partir do desejo, a partir da subjetividade. Então não é à toa que tem vários Fanons. Você tem um Fanon dos marxistas, revolucionário, terceiro mundista, e você tem um outro Fanon
desses autores que estão discutindo o desejo, a subjetividade, na década de 90. Só que aí depois vai ter outros desdobramentos, né? Vai ter o pessoal da teoria da dependência, que não é da teoria marxista da dependência do Marini, da teoria da dependência do Faleto e do Fernando Henrique, que vão se aproximar do pós-colonial, dos estudos subalternos indianos, mas depois vai rachar e vai criar uma tradição própria, chamada decolonial. Então aqui eu já tenho 3 nomes, ó. O Fanon era anticolonial, ligado ao marxismo e à identidade nacional, que ele apostava. O Fanon morre. Depois ele é retomado, no contexto da queda do Muro de Berlim, pelos pós-coloniais. Os anticoloniais lia o Condenado da Terra e a Revolução e a Praxis. Agora os pós-coloniais vão ler o Pele Negra, que vocês vão ler aí. E só lê o Pele Negra, não lê os Condenados. Porque o Pele Negra é o texto que fala do desejo, é o texto que os psicólogos mais gostam. Mas para o Fanon, o desejo está dentro de uma estrutura socioeconômica concreta. Então, os pós-coloniais vão focar o desejo e vão dizer que o Fanon é pós-estruturalista. Porque o pós-colonial é uma das variações do pós-estruturalismo. Depois vai vir os latino-americanos e vai rachar com os pós-coloniais e vai criar o decolonial. Decolonial já é uma tradição do continente americano. E aí não tem o tempo aqui de falar das diferenças entre leituras. Mas o decolonial já vai voltar para os Condenados da Terra e vai voltar para a noção de identidade. Mas agora a identidade para o decolonial é latino-americana, não é a identidade negra, como era para os anticoloniais. E não é a diferença dos pós-coloniais, agora é a identidade subalterna, é a valorização das identidades. Mas não é só essas 3 que está lendo Fanon. Nessa mesma época, os existencialistas começam a reler Fanon, como Lewis Gordon, por exemplo. Também os marxistas voltam a reler Fanon, como o Erland Rabaca, como Nigel Gibson, aqui no Brasil, Jones Manuel, assim como os afrocentrados começam a ler Fanon também, como Achante, Carenga. Então, várias tradições antirracistas começam a ler Fanon e cada um puxar para o seu pedaço, né? E aí volta. Aí o meu trabalho era tentar sistematizar e entender o que cada um destaca, porque os marxistas destacam a praxis, mas não fala do desejo também. Não fala da raça. Os marxistas falam de Paulo Freire mesmo. Paulo Freire lê Fanon. O Paulo Freire diz que se não fosse o Fanon, talvez ele não teria conseguido escrever Pedagogia da Autonomia. A questão do oprimido e opressor é uma tradução direta de colonizador colonizado, segundo o próprio Paulo Freire. Mas o Paulo Freire vai discutir opressor oprimido sem discutir racismo. Não estou dizendo que o Paulo Freire é racista, tá? Pelo contrário. Mas essa geração de brancos de esquerda não tinha o racismo como um problema a ser enfrentado pela esquerda. Então, Florestan Fernandes vai ler o Fanon, Ottaviani vai ler o Fanon, Paulo Freire vai ler o Fanon, Glauber Rocha vai ler o Fanon, mas não para pensar o racismo, mas para pensar a classe. Olha que louco. A raça só vai ser problematizada entre os leitores do Fanon com a Lélia Gonzalez, no final dos 70, depois com o Clóvis Moura, depois com o pessoal dos Cadernos Negros, né? Então, você tem... cada um que vai ler o Fanon vai ler a partir do seu lugar e cada um vai jogar uma parte fora, porque também muitos autores negros, com exceção do Clóvis Moura, da Lélia, também vão ler o Fanon só para pegar a raça e vão ignorar o anticapitalismo também. Então também o meu trabalho era tentar voltar ao próprio Fanon e olhar ele, como que ele mesmo articula essas diversas instâncias, né? E aí a gente vai criticar todos os leitores, inclusive eu mesmo, que estão, às vezes, recortando pedaços úteis aos próprios projetos e deixando de fora uma obra que, se a gente olha no inteiro, ela é muito mais interessante, porque ela obriga a ser antirracista, mas também ser anticapitalista. Ela obriga você articular política e economia, mas também subjetividade na articulação, né? Acho que é isso. Queria falar rapidinho, porque eu já estourei, do Pele Negra, Máscaras Brancas, porque vocês vão ler daqui a pouco, né? Ele vem desse livro aqui, ó, em francês, né? Pour Noir, Masques Blancs. E o que tem nesse livro, assim, né? Foi o TCC dele para graduação, para psiquiatria. Ele estudou psiquiatria e no TCC ele escreveu esse textinho que foi recusado pelo orientador. Ele guardou e depois ele republica. E esse textinho, ele tem várias questões, assim, né, que não dá tempo, mas uma delas é essa noção de zona do não ser,
que aparece assim lá no início, depois não aparece mais, mas ele tem esses diálogos do Fanon com a psicanálise, o existencialismo e o marxismo a partir da negritude. Então, leiam pensando no Fanon da Encruza. Ele não é nem freudiano, nem sartreano, nem marxista no sentido... Talvez eu acho que ele é marxista, mas não importa o que eu acho. Mas ele não está preocupado em responder a uma tradição, ele está preocupado em responder a questões que dessa dimensão subjetiva do racismo numa sociedade colonial, né? E aí ele vai mobilizando os autores. Aí você tem, nos capítulos, né? Você tem um capítulo que é... capítulo 1 é o capítulo da linguagem, e aí também a tensão, né? Porque o Fanon não era Foucaultiano, não era derridariano, não era... Porque ele é anterior a esses autores, ele é anterior a 60, a década de 60. Apesar dele ser formado na França, ele é anterior ao 68, ao maio de 68 e essas viradas. Então, o Fanon não é um autor da virada linguística. Ele é um autor que está tentando entender a relação entre subjetividade, economia e sociedade. Mas ele começa pela linguagem, o capítulo. Por quê? Porque o editor do livro achou que ficava melhor esse capítulo no início, porque a versão que ele entregou, a linguagem era o último capítulo. Então ele não começa a linguagem porque ele acha a linguagem mais importante. Ele não é um autor pós-68. Mas o capítulo começa com a linguagem, ele vai mostrar como a linguagem também é política e como ela também reflete lugares de poder, e aí ele vai discutir o desejo, tanto de brancos quanto de negros, do ponto de vista do gênero, né? Então ele discute o homem, tem um capítulo a mulher de cor e o branco, e tem um outro que é o homem de cor e a branca. Tem muitos debates sobre esses capítulos, vocês vão ver posições muito distintas, não vou ter tempo aqui de entrar nelas, né? Mas tem muitos debates assim sobre isso, e depois ele entra nos capítulos que são mais centrais e mais complexos, que primeiro, o capítulo 4, que é o pretenso complexo de dependência do colonizado, onde ele vai debater com o Manoni. O Manoni era um orientando do Lacan, era um analisando do Lacan. O Manoni, casado com a dona Manoni, que são grandes nomes da psicanálise, e o Manoni vai escrever sobre o colonialismo, e o Fanon vai descer o sarrafo no Manoni e na psicanálise. E é bem interessante assim, o diálogo que ele faz aqui, no capítulo 4, mas ele está pensando essa dimensão da subjetividade e da dominação, né? Depois tem o capítulo 5, que eu acho que é o principal capítulo do livro, é o mais difícil de ler. Ajuda muito ler o capítulo 5. Para ler o capítulo 4 é legal ler a psicanálise, e para ler o capítulo 5 é legal ler o Sartre, a Simone de Beauvoir e o Merleau-Ponty. Então a gente vai precisar muito do Fernando aí para ajudar, e do Guilherme. Não sei, as outras pessoas não revelaram aí suas religiões, então vou citar esses aí quem revelou. Mas porque ele vai dialogar pesado com o existencialismo no capítulo 5, para pensar que experiência é essa, que é possível numa sociedade racista, né? Capítulo 6, ele volta para a psicanálise, num debate forte com Lacan, e com outros psicanalistas, para discutir a psicopatologia, o quanto que o racismo ele pode adoecer. Não é que ele adoece, ele pode adoecer, mas depende do singular, lembra, né? O Davidson pode sofrer racismo, o Guilherme pode sofrer racismo, mas pode ser que o Guilherme vire militante e o Davidson vá para a rua. Então, tem uma dimensão do singular aqui que pesa. E o capítulo 6, o capítulo 7 é o capítulo que o Fanon vai discutir com o Hegel, que também é o capítulo mais difícil. Eu escrevi um artigo tentando explicar, mas o artigo é mais difícil que o próprio texto do Fanon, ninguém gosta, mas é o debate mais filosófico do livro, mas eu acho que é o que sustenta, teoricamente, o livro todo, assim, né? Então, para quem tem familiaridade com filosofia, eu sugeriria começar pelo capítulo 7 do Hegel, porque eu acho que se a gente entender a relação do Fanon com o Hegel, a gente entende o que ele está falando com Freud, com Marx, com Sartre, com todos esses brancos que a gente gosta. A base para isso está no Hegel. Para mim é o eixo, é o capítulo 7. Mas está no capítulo 7 justamente porque ele demanda um diálogo com a fenomenologia do espírito, né? E depois tem uma conclusão
que foi escrita um ano depois do livro e que parece desconectada, mas não é. Mas a introdução é muito preciosa, assim, então vale muito a pena ter um encontro só para falar da introdução, porque ela já vai dando elementos importantes, assim. Um puta livro, um livro que foi muito relido, é disputado até hoje, né? Mas que vale muito a pena. Gente, além da sabedoria, essa aula de humanização que é a presença do Davidson no mundo. Obrigado por você existir, Davidson. Uma hora eu poderia dizer o quanto você é fundamental para o pensamento da humanidade, mas eu digo num nível mais existencial. Obrigado por você existir, tá, Davidson? Né? Enfim. Bom, então, com isso a gente finaliza esse encontro. Texto todas as gratidões, tá? Esse encontro vai estar disponível no YouTube Lançado no Mundo. Se o Davidson quiser se inscrever, lá tem 170 vídeos dos encontros passados. Obrigado por colaborar com a Universidade Pública Federal, esse projeto extensionista, tá? Que é um projeto voltado para a sociedade. E eu vou parar a gravação, que se for o caso, a gente conversa mais um pouco, pode ser? Grande abraço, pessoal. Deixa eu parar a gravação. Um momento muito especial das nossas carreiras e das nossas vidas, de todo mundo que pôde acompanhar esse momento. Muita gratidão.